Olá galera da F+, TV, estamos aqui para trazer uma nova série de vídeos onde eu utilizarei o FM como um simulador de hipóteses existentes na mídia esportiva nacional, na internet e também para tentar prever algumas situações futuras, como por exemplo o resultado do Campeonato Brasileiro 2016, da temporada no Brasil em 2016, como um exemplo de coisas que irão acontecer. Para iniciar essa série de, de vídeos, eu gostaria de reviver um debate que foi muito comum em 2015, quando a mídia esportiva disse que o Corinthians seria capaz de disputar o título da Champions League. Para isso, eu coloquei o Corinthians em 6 países diferentes da Europa. E como a gravação ficou muito extensa, eu não queria um vídeo muito grande, eu dividirei essa série de vídeos em 6 partes, uma para cada país, que são Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Portugal. Para o, a primeira simulação, eu troquei o Corinthians com o Atlético de Madrid, e porque o Atlético de Madrid foi o terceiro colocado da temporada passada do Campeonato Espanhol e tinha vaga direto na fase de grupos da Champions League. Para simplificar, eu preferi assim. Nas outras ocasiões, eu preferi tirar o Lanterna da competição e colocar o Corinthians como se ele fosse oriundo da Liga Europa. Também bloqueei as transferências na primeira temporada e assim a primeira temporada e de Corinthians na Europa seria mais ou menos assim. A equipe terminaria em 11º lugar na Liga BBVA, né, que é a Liga Espanhola, com 15 vitórias, sendo nenhuma a vitória mais expressiva contra o Valência em casa por 2-1, 7 empates, tendo empatado com o Barcelona e o Real Madrid. Inclusive o empate com o Real Madrid foi no do Santiago Bernabéu e é um resultado interessante, né? A equipe teve uma defesa e um ataque bastante equilibrado, sofrendo 45 gols e marcando 45, terminou com 52 pontos, a 6 pontos das classificações europeias. E estatisticamente falando, a equipe não se destacou, né, nos principais atributos e também não teve nenhum jogador se destacando. Vamos também um detalhe importante: Tite foi demitido do comando do Corinthians em 6 de março. Em seu lugar foi trago David Moyes e a partir da vinda de David Moyes, a vida do Corinthians melhorou consideravelmente. Vamos filtrar aqui, colocar apenas a Liga BBVA, onde Tite foi demitido depois da goleada sofrida diante do Real Sociedad por 4-0. E nos jogos seguintes, Moyes perdeu na estreia, mas conseguiu 6 vitórias, um empate, sendo ele contra o Real Madrid no Bernabéu, e 3 derrotas ao total. Tite não foi muito diferente disso, né? A equipe oscilou bastante, teve um bom momento, né, onde venceu 3 jogos consecutivos, mas mesmo assim a equipe não conseguiu se achar no futebol espanhol. As transferências da equipe ocorreram, né, basicamente na janela de janeiro. Os destaques foram a venda de Jadson para o Atlético de Madrid, Felipe também para o Atlético de Madrid, Wagner Love para o Internacional, Rodriguinho para o PAOK, Christian para o Flamengo. E o Corinthians não arrecadou muito dinheiro com essas transferências, né? Agora, como o principal foco da equipe é a Copa dos Campeões, o Corinthians começou muito bem, empatando com a Juventus em casa por 1-1. Depois, na sequência, derrotou o Shakhtar Donetsk na Ucrânia por 3-1, com atuação excelente de Jadson e Wagner Love. Depois, a equipe acabou desandando na competição. Perdeu na Turquia para o Galatasaray e também em casa foi massacrado pela equipe turca, com péssima atuação de Cássio e o Wendel, além de Igor também. Depois, naturalmente, foi goleada pela Juventus no Juventus Stadium,
e encerrou vencendo o Shakhtar em casa. Assim, a equipe do Corinthians terminou a temporada, né, em terceiro lugar, se classificando para a Liga Europa, a 2 pontos do Galatasaray. Talvez um resultado diferente contra o Galatasaray tivesse mudado toda a história do Corinthians na competição. Na Liga Europa, o Corinthians enfrentou o Borussia Mönchengladbach e empatou em casa por 1-1 e depois perdeu por 2-0, isso ainda sobre o comando de Tite. Na Copa do Rei, o Corinthians enfrentou o Tudelano na quarta eliminatória, empatou fora de casa e venceu em casa. E depois não conseguiu passar do Atlético Bilbao com um resultado negativo em casa. E não conseguindo se tentando reverter no San Mamés. Então, se o Corinthians fosse colocado na Champions League dessa temporada na Espanha, talvez o futuro da equipe não fosse tão brilhante como o planejado. Iremos encerrar aqui nosso primeiro vídeo dessa série. Para o próximo, eu irei trazer como o Corinthians se sairá na Inglaterra. E espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, deixem seu curtir, compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Até mais.